Sejam bem-vindos a esta videoaula de número 2, cujo assunto é a cronologia da história. Nesta videoaula estaremos conhecendo que da percepção do tempo passamos ao registro deste, para que possamos tornar mais governável os fenômenos indicados por ele. Para que se possa entender o princípio do registro do tempo, viajaremos neste tempo até a provável época em que passamos a notar os ciclos dias e noites. Em algum momento da história de nós homens, percebe-se a sombra que é projetada pelos corpos opacos, aqueles cuja luz não transpassa, e com mais observação pode-se perceber que esta sombra mudava de posição e tamanho à medida em que o dia também avançava. Com mais um pouco de atenção, pode-se perceber que seria possível fazer uso deste fenômeno para se contar o tempo. Então, neste momento da nossa história, inventou-se o relógio do Sol, o também conhecido gnomon. Mas como será que se definiu as horas? Uma das observações em relação à sombra projetada é que em um momento do dia, o Sol, esta estrela, fica em uma posição denominada de Sol a pino, ou seja, no zênite, que é o ponto mais alto que determina a metade do dia, não permitindo a existência da sombra. Então, pode-se dizer que esta observação permitiu a construção de uma escala de tempo, separando o dia ao meio e este sendo determinado como o meio-dia. Evoluiu-se neste conceito, notando que no espaço circunscrito da trajetória da sombra projetada, havia a condição de dividir este espaço em intervalos iguais, sendo 6 para a parte da manhã e 6 para a parte da tarde. Mas isso não era tão simples. Demandou-se muito tempo e desenvolvimento nos campos principalmente da matemática e da astronomia, pois para que se pudesse ter a mesma hora em locais diferentes, algumas considerações deveriam ocorrer. Então, pode-se considerar que conflitos sobre a hora certa eram constantes, pois ainda não se tinha o conhecimento deste aspecto do planeta e de suas linhas. Mas este assunto deverá ser tratado em disciplinas como geografia e astronomia. Muito bem. O que se pode observar que, no contexto histórico, o relógio do Sol, utilizado por diversos povos e civilizações da antiguidade, foi construído considerando uma divisão da circunferência ou rota da sombra projetada em 12 partes, sendo que cada parte representa uma hora específica do dia. Mas como se fazia para saber as horas à noite quando não se tem a luz do sol? Boa pergunta. Como? A história nos mostra que muitas outras soluções foram aplicadas ao longo do tempo. Como solução para contar o tempo, pode citar o uso das ampulhetas.
Este instrumento, muito utilizado pelos povos do Egito Antigo, servia para contar o tempo, mas sem dúvida alguma, era muito trabalhoso para que se medisse o tempo das horas noturnas e não era muito preciso. Outras foram as clepsidras, que através de recipientes graduados permitiam uma contagem do tempo, mas que também tinham seus problemas, pois no inverno a água congelava. Utilizando cordas embebidas em parafina na Idade Média, conseguia-se contar o tempo dando-se nós em intervalos de distâncias regulares, mas isso não era muito preciso. Também se utilizava velas que graduadas podiam determinar o tempo, mas também bastante impreciso. Estranha coincidência. O mais famoso relógio astronômico chinês desapareceu 4 anos depois da criação do mais importante relógio astronômico da Europa Ocidental, o de Giovanni de Dongyi, que comporta um escapo mecânico de vara de palhetas, numerador e roda de encontro acionado por pesos. Esse sistema substitui o dos relógios de água utilizados até então. Os engenheiros medievais, que, no entanto, tinham sabido utilizar a energia hidráulica para fins tão numerosos quanto variados, aperceberam-se rapidamente de suas limitações na construção de relógios. A partir da mecanização instrumental do tempo, iniciou-se uma verdadeira corrida para que se estabeleça a melhor e mais exata referência da hora, dos minutos e dos segundos. Então, meus amigos, pode-se compreender o quanto somos influenciados pelo tempo e que este deve ser conhecido por todos nós, dada a importância do passado, do presente e do futuro em nossas vidas. Na próxima aula, estaremos falando sobre os tempos históricos. Até a próxima!